pessoal, eu aqui mais uma vez tentando trazer uma dica para os senhores acerca daqueles temas mais atuais, mais relevantes. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho acerca da chamada ação avoenga. Ação avoenga que é muito mais espantosa no nome do que no conteúdo. Vejam que, segundo o artigo 1606 do Código Civil, a ação de prova de filiação compete ao filho. Ninguém poderá demandar em nome próprio direito alheio. A legitimidade ativa é uma das condições da ação. Se nos termos do referido artigo, a ação de prova de filiação compete ao filho, o que nós podemos concluir a partir de então é que legitimado ativo para a propositura da ação de investigação de paternidade, a propositura para a ação de perfiliação compulsória é do filho. Só o filho é o legitimado ativo para manejar a ação de investigação de paternidade, porque a ação de prova de filiação compete a ele nos termos do referido artigo 1606. Mas a questão que nós estamos apresentando aqui hoje diz respeito à seguinte situação. Indaga-se, pode um neto propor uma ação de investigação de paternidade contra o avô, contra o suposto avô, para que ele seja declarado pai de seu pai? Repetindo, nós estamos aqui perquirindo se um neto possui legitimação para propor uma ação de investigação de paternidade contra o suposto avô, para que esse investigado, o suposto avô, fosse declarado pai de seu pai. A questão é a seguinte: João supostamente é o pai de José, que efetivamente é o pai de Pedro. A paternidade de Pedro está definida no ato registral, José. Mas a paternidade de José não foi identificada. Supostamente, João. A pergunta foi a seguinte: se poderia Pedro propor, em face de João, uma ação de investigação de paternidade para que ele, João, fosse declarado pai de seu pai, pai de José. E para essa questão aqui apresentada, existem 3 posicionamentos diferentes, tanto na doutrina quanto na nossa jurisprudência. 3 posicionamentos diversos acerca dessa questão. Se teria um neto, então, legitimidade para propor uma ação de investigação de paternidade em face contra o seu suposto avô, para que ele fosse declarado pai de seu pai. Bom, o primeiro posicionamento, dentre os 3 já salientados, é um posicionamento mais rígido, que se fundamenta no artigo 1606. Para esse primeiro posicionamento, nos termos do artigo 1606, Pedro só poderia propor contra João, o seu suposto avô, aquela ação de investigação de paternidade, se José tivesse falecido menor ou incapaz. Vejam que, para esse primeiro posicionamento rígido, nós só iríamos permitir que o neto manejasse contra o suposto avô essa ação de investigação de paternidade se seu pai, José, tivesse falecido menor ou incapaz. Vejam que é exatamente aquilo que foi trazido pelo artigo 1606, que embora na sua primeira parte dissesse que a ação de prova de filiação compete ao filho, passando aos herdeiros dele, se ele falecesse menor ou incapaz. Mas num segundo momento surgiu um posicionamento mais moderado, não tão rígido quanto o anterior. Esse posicionamento moderado sustenta que Pedro pode sim manejar contra João essa ação de investigação de paternidade para que João fosse declarado pai de José, desde que José estivesse falecido, independentemente de ter falecido menor ou incapaz.
Esse segundo posicionamento moderado assegura a Pedro legitimidade para a ação de investigação de paternidade contra o suposto avô, desde que seu pai tivesse morto, ao argumento de que ele não estaria em nome próprio demandando direito alheio. Ele estaria em nome próprio demandando direito próprio. Por quê? Porque se seu pai já faleceu, ele tem interesse em identificar a sua ancestralidade, independente de seu pai ter falecido, maior, menor, capaz ou incapaz. E, finalmente, nós temos um terceiro posicionamento, mais liberal, mais flexível, que é aquele que sustenta que Pedro pode, sim, manejar em face de João a ação de investigação de paternidade, independentemente de José ter falecido ou não. E o argumento sustentado para a teoria flexível é que Pedro estaria em nome próprio, demandando o direito próprio, ao investigar a sua ancestralidade. E ele pode ter esse interesse, mesmo que seu pai José fosse vivo, sobretudo diante da possibilidade de ele necessitar que o seu avô complementasse os alimentos que José pudesse não ter condições de quitar na integralidade. As três posições, percebam, defendem a possibilidade de um neto manejar contra o suposto avô essa ação de investigação de paternidade. O primeiro defende desde que o pai desse neto, o pai do autor, tivesse falecido menor ou incapaz. O segundo posicionamento moderado, sim, o neto pode manejar contra o avô essa ação de investigação de paternidade desde que seu pai tivesse falecido, pouco importando se maior, menor, capaz ou incapaz. O terceiro posicionamento flexível, sustentando a possibilidade de um neto propor contra o suposto avô essa ação de investigação de paternidade, pouco importando se seu pai está vivo ou morto. Vejam que dos três posicionamentos tem prevalecido nos nossos tribunais aquele moderado. Né? O posicionamento que tem sido adotado de forma majoritária é um moderado que assegura ao neto o direito de manejar a ação de investigação de paternidade contra o suposto avô, desde que seu pai tivesse falecido. Pois bem, esta ação, ação de investigação de paternidade, manejada pelo neto em face do suposto avô, é exatamente aquela ação que nós chamamos de ação avoenga. A ação avoenga é exatamente esta ação proposta por alguém para estabelecer relação avoenga, que é a relação entre avô e neto. Qualquer certame, qualquer prova que o examinador perguntar aos senhores o que seria essa relação avoenga ou ação avoenga, fiquem certos, fiquem seguros. É exatamente aquela ação que visa reconhecer uma relação avoenga, que é uma relação entre avô e neto. Obrigada pela atenção e até uma outra oportunidade, se Deus quiser.